Pessoal, mais uma resolução. Determina a medida PQ na figura abaixo. Bom, como o desenho aqui ficou bastante pequeno, eu vou reproduzir aqui a mão do que eu tenho aí. Olha só, tem então um triângulo, retângulo maior aqui, mais ou menos, ó. Aqui, aí aqui eu tenho uma divisão, aqui um ângulo de 30 graus, ponto A, aqui ponto C, aqui ponto B, aqui o P, aqui o ponto Q. Eu sei que essa medida aqui vale 10 e sei que essa medida aqui vale 2. Então é isso aí. E aí pergunta, qual a medida do segmento PQ? Então está perguntando isso aqui, ó. Qual é essa medida aqui? Bom, vou fazer aí por semelhança de triângulos, né? Sempre que um triângulo ele é dividido por uma linha, por um segmento paralelo a um dos três lados, gera um triângulo menor que é semelhante ao maior. Por exemplo, um triângulo qualquer, ó. Pego esse triângulo aqui. Se eu cortar esse triângulo assim, ó, um segmento que é paralelo a um dos lados, no caso paralelo a esse lado maior, então gera aqui um segundo triângulo menor que é semelhante ao maior. Então sempre acontece isso, sempre o triângulo menor vai ser semelhante ao maior. Para fazer a semelhança, eu vou precisar de alguns elementos aí. Como ele me deu o ângulo de 30 graus, eu consigo, através das relações trigonométricas, né, desse ângulo de 30 graus e mais essa medida 10 aqui, que é a hipotenusa desse triângulo menor, deixa eu colocar aqui, olha só. Aqui eu tenho um triângulo menor por dentro. E esse 10 é justamente a hipotenusa desse triângulo menor aí. Então, olha só, com esse 10 e com esse 30, eu consigo, com relações trigonométricas, descobrir este lado aqui e este. Eu posso descobrir esse lado aplicando as relações lá de seno, né? Isso aqui é um cateto oposto ao ângulo de 30. Eu tenho hipotenusa, vou fazer com seno. Então, rapidamente aqui, ó, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que eu vou chamar aqui então de y. Cateto oposto que é y, dividir pela hipotenusa que é 10. O seno de 30 é 1 meio. Esse 10 está dividindo, vem para cá multiplicando. Isso é igual a y. E y é igual a 5. Então isso é um raciocínio. Outra forma é pensar que sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Né? Realmente deu 5, metade de 10. Então eu podia simplesmente pensar, o y é cateto oposto ao ângulo de 30. Quem é o oposto ao ângulo de 30? Metade da hipotenusa. Logo, este segmento aqui, ó, y, vale 5. Então, isto aqui, ó, vale 5. E aí depois eu preciso calcular este aqui de baixo. Olha só, preciso este aqui, ó. Por que eu preciso deste? Porque este aqui, ele é o lado que vai completar com esse 2 e eu vou descobrir todo esse lado aqui, ó, do triângulo grande. Então esse lado que está em verde aqui é mais importante que esse 5. Claro, calculei o 5, poderia não ter calculado, não faria falta para mim. Mas eu calculei o 5 por quê? Porque eu vou usar um raciocínio mais como se fosse um macete, como se fosse um atalho para calcular essa parte verde aqui que eu vou chamar de Z. Então, para calcular esse Z aí, eu penso, esse Z ele é oposto ao ângulo lá de cima, que é 60 graus. Esse aqui é 30, lá é 60. Então, esse cateto aqui é um cateto maior. O Z é o cateto maior e o 5 é o cateto menor. E sempre o cateto maior, vou escrever isso, ó, sempre o cateto maior é igual ao cateto... Ficou sem espaço aqui, ó. Sempre o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3.
E isso quando? Quando eu tenho ângulos de 30 e 60. Né? Se um ângulo é 30, lá em cima é 60. Então o cateto maior, que é o Z, é igual ao cateto menor, que é o 5, vezes raiz de 3. Então 5 raiz de 3. E aí eu tenho o valor desse cateto aqui Z, que é 5 raiz de 3. Com isso eu consigo aplicar a semelhança de triângulos. E aí eu vou dividir, vou separar esses triângulos para tu entender melhor. Ó. Aqui eu vou desenhar o triângulo pequeno. E aí aqui é 5, aqui é 5 raiz de 3 e aqui é 10. Então nesse triângulo pequeno aí eu tenho as três medidas. Né? Inclusive eu poderia ter calculado esse 5 raiz de 3 também por Pitágoras. Né? Hipotenusa, cateto, Pitágoras calcularia esse 5 raiz de 3. Ok, e agora aqui do lado eu faço o triângulo grande. Olha só. E aí no triângulo grande eu tenho aqui o segmento PQ, que é o meu X, é o que eu estou querendo. Aqui embaixo eu tenho todo esse segmento valendo 5 raiz de 3 mais 2, né? Porque essa parte verde aqui, ó, isso aqui do menor, 5 raiz de 3. Esse pedacinho aqui vale 2. Então 5 raiz de 3 mais 2 é todo o lado do triângulo grande. E aí aplico semelhança de triângulos, que nada mais é do que uma proporção. Então uma igualdade entre duas razões. Em cada razão, para eu não me perder nunca em semelhança de triângulos, em cada razão eu coloco os lados correspondentes, os lados homólogos. Então, por exemplo, aqui, ó, como eu quero calcular o x, vou relacionar o x com o 5. Então eu escolho ou pôr o 5 em cima do x ou o x em cima do 5. Eu vou pôr o menor em cima, então 5 em cima do x. E aí faço a mesma coisa no outro triângulo. Um lado menor sobre o lado maior. Então vou pegar este aqui e vou relacionar com este aqui. O 5 raiz de 3 ocupa a mesma posição que o 5 raiz de 3 mais 2 no triângulo grande. E aí eu coloco o menor em cima, né, que foi o critério que eu escolhi. Então em cima 5 raiz de 3 para 5 raiz de 3 mais 2. E aí agora é calcular isso, né? Multiplicando cruzado. Eu tenho aqui x que multiplica 5 raiz de 3, ou 5 raiz de 3 que multiplica x. Isso é igual a 5 que multiplica 5 raiz de 3 mais 2. Aí eu tenho que x, ó, tu vê que eu não vou nem multiplicar isso, ó, não vou aplicar a distributiva aqui ainda. Não vou com calma. Por quê? Porque eu estou percebendo que eu tenho aqui 5 que multiplica 5 raiz de 3 mais 2, divididos, olha só, por 5 raiz de 3. E aí eu posso cancelar aqui, ó. Este 5 está multiplicando com esse 5 está multiplicando. Já deu uma diminuidinha. Aí eu tenho x igual a 5 raiz de 3 mais 2 sobre raiz de 3. Bom, já é uma resposta ligeiramente pronta, mas eu sempre evito raiz no denominador. Então, fazendo aqui a racionalização desse denominador, multiplico aqui, por exemplo, por multiplicar pela raiz do denominador, né? Raiz de 3, né? Tu sempre multiplica pelo denominador, pela parte irracional, e aí resolve isso. Ó, em cima de novo, fazer bem devagar, ó. 5 raiz de 3 mais 2 que multiplica raiz de 3. E aqui embaixo eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, e isso aqui vai dar raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Está quase pronto. Vou fazer as multiplicações aqui da distributiva. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. O que dá isso? Olha só, 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou 5 é inteiro, 5 vezes 1, 5. Aí raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então isso é o mesmo que 5 vezes 3, que dá 15. Então 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 15, mais 2 raiz de 3 vezes 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? E aí era isso. Essa é a resposta mais
da forma mais simplificada possível. 15 mais 2 raiz de 3 sobre 3. No máximo que dá para fazer é extrair essa raiz de 3 aqui, resolver, né? Aí soma com 15 e divide por 3. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.